Laura acordou antes do sol, o apartamento silencioso refletindo sua rotina solitária. Ela se espreguiçou, sentindo o frio do chão de madeira sob os pés. A luz da manhã entrava pelas janelas, delineando móveis minimalistas. No banheiro, olhou para o próprio reflexo, ajeitando o cabelo castanho, com fios soltos sobre os ombros. Sentiu o peso do dia que viria, mas manteve expressão neutra. Tomou café rapidamente, a xícara ainda quente nas mãos trêmulas. A cidade lá fora começava a despertar, mas Laura já estava imersa em pensamentos. Pegou a bolsa e conferiu a agenda, revisando mentalmente cada tarefa. No caminho até o escritório, o trânsito parecia lento, cada buzina uma lembrança de que o mundo não esperava ninguém. Ao chegar, atravessou o hall de vidro, refletindo seu próprio reflexo. Cada passo ecoava, misturando-se ao som distante de funcionários. Ela passou pelo elevador sem falar com ninguém, cumprimentos rápidos, olhares dispersos. No escritório, os dedos tocaram o teclado com precisão, abrindo planilhas e e-mails acumulados. Eduardo apareceu, trajando terno escuro impecável, postura rígida. O cheiro leve de perfume caro anunciava sua presença antes que falasse. Laura baixou a cabeça, ajustando a cadeira, e ele não a notou, seguindo direto para sua sala. O silêncio voltou, quase palpável, quebrado apenas pelo clique das teclas de Laura. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater mais rápido sem razão aparente. Um colega passou, sussurrando algo sobre reuniões, sem sequer olhar para ela. Laura respondeu com um aceno mínimo, quase imperceptível. Relatórios complexos passaram por suas mãos, cada detalhe conferido meticulosamente. A sensação de invisibilidade era quase reconfortante, mas também solitária. No corredor, Luiz, o colega fofoqueiro, observava discretamente, sorriso malicioso. Ele cochichava com outro colega, apontando para Laura de vez em quando. Laura sentiu um arrepio, mas continuou concentrada. O telefone tocou e ela atendeu com voz suave e profissional. Notas foram tomadas, mensagens enviadas, agendas ajustadas, tudo sem chamar atenção. O relógio marcou 10h30 e Eduardo voltou para a reunião importante. Laura entregou documentos com precisão, mas ele mal ergueu o olhar. Ela respirou fundo, frustrada, mas manteve postura. No corredor, observou colegas rirem de algo que não envolvia ela. Sentiu pontada de solidão, mas permaneceu firme. Uma entrega inesperada chegou. Flores sobre sua mesa. O perfume doce chamou sua atenção imediatamente. Ela tocou as pétalas, surpresa e confusa. Os olhos de Eduardo, passando pelo corredor, se estreitaram. Havia algo nele, uma faísca de ciúme evidente. Laura tentou manter compostura, mãos levemente trêmulas. Luiz se aproximou sorrateiro, comentando sobre as flores. Ela sorriu discretamente, escondendo felicidade. O telefone tocou novamente, distraindo todos. Laura atendeu, voz firme, coração acelerado. Eduardo se afastou, mas a tensão parecia segui-la. As flores permaneciam sobre a mesa, símbolo silencioso de mudança. Ela percebeu que não estava mais completamente invisível. O dia continuou, tarefas intermináveis, reuniões e prazos apertados. Laura realizava tudo com precisão, mas agora havia expectativa. Cada som do escritório parecia amplificado, cada olhar suspeito dirigido a ela. Luiz observava, pronto para comentar qualquer detalhe. Ela fechou o arquivo respirando fundo, sentindo o peso do dia. A sala de descanso estava silenciosa, apenas o som da cafeteira quebrando o silêncio. Laura serviu-se de café, olhos discretamente voltados para as flores. Eduardo passou novamente, parando brevemente, e os olhos se cruzaram por instante. O coração dela disparou, mas manteve calma. Luiz cochichou algo sobre Eduardo irritado, rindo baixo. Laura ignorou, focando nas tarefas à frente. O relógio indicava 12h e a tensão pairava no ar. Laura organizou documentos, evitando interação desnecessária.
Uma notificação trouxe mais relatórios e ela começou a trabalhar com afinco. O corredor ecoava passos rápidos de outros funcionários, mas ela permanecia quase invisível. Até que Eduardo parou diante da mesa dela. Ele olhou para as flores, franzindo a sobrancelha, ciúme latente. Laura ergueu a cabeça, surpresa com a atenção inesperada. Luiz observava, olhos arregalados, mal contendo entusiasmo. Ela respirou fundo, sentindo o dia mudar. O restante da manhã passou em tensão silenciosa, cada movimento sendo notado. Laura entregou documentos, revisou relatórios, respondeu e-mails, impecável. Eduardo passou pelo corredor mais algumas vezes, olhares discretos para ela. O coração acelerava a cada olhar, misto de medo e curiosidade. Luiz não se afastava, atento a qualquer detalhe. As flores sobre a mesa pareciam um farol, atraindo atenção. Laura percebeu que sua invisibilidade começava a se desfazer. Sentiu medo e esperança, consciente de que algo estava mudando. O telefone tocou e ela atendeu com um sorriso discreto. A tarde se aproximava e a tensão permanecia palpável. Cada gesto de Laura observado, cada olhar de Eduardo carregado de significado. Ela respirou fundo, tentando manter compostura, coração acelerado. Luiz se afastou finalmente, murmurando sobre intrigas. Laura se concentrou, percebendo que o ambiente havia mudado. O dia continuou, cada tarefa executada com precisão. Laura sentiu sua vida silenciosa ganhar novas cores, cada movimento com importância. Eduardo passou novamente, olhando para flores, silêncio carregado de emoção. O relógio marcou o final da manhã, atmosfera carregada de tensão e expectativa. Ela respirou fundo, sabendo que nada seria como antes. A manhã começou com nuvens pesadas, a luz filtrada criando um clima cinzento sobre a cidade. Laura entrou no escritório, passos leves sobre o piso de mármore polido. O reflexo nas paredes de vidro mostrava sua postura impecável, mas olhos atentos e cautelosos. Ela ajustou os documentos na mesa, organizando cada pilha com precisão. O perfume das flores sobre a mesa parecia mais intenso, misturando-se ao aroma do café recém-passado. Eduardo entrou, trajando terno escuro, passos firmes e olhar severo. Laura respirou fundo, mantendo a calma, concentrada nos relatórios à sua frente. Luiz apareceu próximo à porta, sorriso malicioso no rosto, observando cada gesto silencioso. Os colegas passavam, distraídos, alheios à tensão que preenchia o escritório. O tilintar de xícaras e o som de impressoras formavam um pano de fundo constante. Laura abriu um relatório urgente, olhos percorrendo cada número com atenção quase obsessiva. Eduardo passou pelo corredor, parando brevemente, franzindo a testa ao ver as flores. Laura sentiu o coração acelerar, mantendo a postura neutra. Luiz cochichou algo para outro colega, olhos brilhando de curiosidade. Ela respirou fundo, ajustando os papéis, tentando ignorar os comentários baixos. O sol começava a entrar pelas janelas, iluminando o escritório de forma dramática. Laura digitava com rapidez, os dedos dançando sobre o teclado com precisão. Eduardo se aproximou da mesa dela, observando discretamente, franzindo levemente as sobrancelhas. Laura sentiu o calor do ciúme pairando no ar, mas manteve a calma. Um colega trouxe mais documentos e ela aceitou com cuidado, ajustando cada folha. O telefone tocou e ela atendeu com voz firme, mantendo a compostura. Eduardo voltou à sua mesa, olhos discretamente fixos nas flores, ciúme contido evidente. Laura respirou fundo, sentindo o ambiente mudar silenciosamente. Luiz observava com atenção, sorriso malicioso nos lábios. A luz do dia entrava de forma desigual, refletindo nas superfícies de vidro. Laura ajustou a cadeira, concentrando-se nos relatórios, cada número exigindo perfeição. Eduardo levantou-se, caminhando pelo corredor, olhos constantemente voltados para ela. Ela sentiu
o coração acelerar, cada movimento dele carregado de significado. O tilintar do teclado e os passos dos colegas misturavam-se ao silêncio carregado de tensão. Laura entregou documentos, revisou relatórios e organizou agendas, mantendo perfeição silenciosa. Eduardo parou na porta da sala de reuniões, observando cada gesto dela. Laura respirou fundo, percebendo que finalmente chamara sua atenção. Luiz fez um comentário baixo, quase inaudível, sobre a tensão no ar. Laura ignorou, mantendo o foco nos documentos e no trabalho. O sol começou a se pôr. Sombras longas, desenhando padrões sobre o piso de mármore. Eduardo levantou-se novamente, caminhando pelo escritório, olhar discretamente fixo nela. Laura sentiu o calor do ciúme e da curiosidade silenciosa, respirando fundo para manter a calma. Os colegas continuavam suas tarefas, alheios à tensão crescente. Luiz observava, quase como narrador silencioso, anotando mentalmente cada detalhe. Laura ajustou os documentos finais, preparando-se para encerrar o dia. Eduardo passou pela última vez, olhando para as flores com intensidade contida. Laura tocou as pétalas, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa silenciosa. O relógio marcava o final da tarde, e a atmosfera carregava tensão palpável. Laura respirou fundo, percebendo que sua rotina invisível estava mudando. As flores pareciam simbolizar algo maior, uma mudança silenciosa e intensa. Eduardo se afastou, passos firmes, mas olhares discretos voltados para ela. Luiz murmurou algo sobre intriga e ciúme, rindo baixinho, olhos brilhando de diversão. Laura sentou-se, respirando fundo, sentindo que algo importante começara. O som distante de impressoras e teclados preenchia o escritório, mas parecia quase silencioso, perto da tensão. Ela digitava relatórios, ajustava planilhas, mantendo precisão e foco absoluto. Eduardo voltou à sua mesa, olhando discretamente para ela e as flores. Laura percebeu que sua invisibilidade estava desaparecendo lentamente. O ambiente estava carregado de expectativa silenciosa, cada gesto interpretado com atenção. Luiz sussurrou comentários baixos, observando o comportamento de Eduardo. Laura respirou fundo, ajustando documentos e mantendo postura impecável. O sol desapareceu gradualmente, sombras se alongando sobre o piso e paredes de vidro. Eduardo levantou-se caminhando pelo corredor, cada olhar carregado de significado. Laura sentiu o coração disparar, misto de ansiedade e fascínio silencioso. Os colegas passavam distraídos, mas a tensão no ar era palpável. Luiz continuava observando, sorriso malicioso e olhos atentos a cada detalhe. Laura organizou documentos finais, respirando fundo, percebendo a mudança silenciosa. Eduardo passou novamente, olhares rápidos e intensos, direcionados para as flores. Ela sentiu uma mistura de medo e excitação silenciosa, mantendo postura impecável. O dia chegava ao fim, a rotina invisível O dia seguinte começou com um céu cinzento, nuvens baixas cobrindo a cidade. Laura ajustou a gravata do blazer, respirando fundo diante do espelho. O reflexo mostrava olhos atentos, mas ainda discretos, a juventude marcada por uma maturidade precoce. No caminho até o escritório, o barulho da cidade parecia abafado, quase irrelevante. Ela entrou no hall de vidro, refletindo cada movimento, passos silenciosos sobre o piso polido. Os colegas olhavam de relance, mas ninguém falava diretamente com ela. Luiz apareceu perto da porta, sorrindo maliciosamente, como se já soubesse algo importante. Laura desviou o olhar, concentrando-se no objetivo do dia. No corredor, a luz refletia nas paredes de vidro, criando padrões que dançavam discretamente. Ela passou pela recepção, cumprimentando com um aceno quase imperceptível. A sala de trabalho parecia maior naquele dia, ecoando sons de teclados e passos apressados. Laura sentou-se, organizando documentos e revisando relatórios com atenção silenciosa. Eduardo entrou, o cheiro de perfume caro preenchendo o ar.
Ele parou brevemente, olhando para ela com um ar de curiosidade reprimida. Laura sentiu o coração disparar, mas manteve os olhos nos papéis. As flores sobre a mesa pareciam irradiar uma energia própria, misturando-se ao perfume do café. Luiz observava de longe, mal conseguindo disfarçar o sorriso. Um relatório urgente chegou, e Laura pegou rapidamente, revisando com precisão impecável. Eduardo passou pelo corredor, olhando para as flores novamente, franzindo levemente a testa. Laura sentiu um calor subir pelo pescoço, tentando manter a calma. O som do telefone interrompeu o silêncio, e ela atendeu com voz firme e tranquila. Luiz cochichou algo para outro colega, indicando atenção ao comportamento de Eduardo. Laura ignorou, concentrando-se nas tarefas que exigiam cuidado. Uma entrega inesperada chegou à recepção, e ela foi buscar, sentindo um misto de curiosidade e apreensão. Os passos no corredor pareciam mais altos, mais intensos, cada som carregado de significado. Eduardo se aproximou, observando discretamente enquanto ela acomodava os pacotes. Laura respirou fundo, sentindo cada músculo tenso, mas mantendo postura impecável. Os colegas passavam, alguns curiosos, outros alheios à tensão que pairava no ar. O relógio marcava 10 horas, mas parecia que o tempo desacelerava para ela. Luiz não perdia um detalhe, sussurrando observações que só aumentavam a ansiedade silenciosa de Laura. Ela organizou os documentos em pilhas, ajustando cada folha com cuidado. Eduardo voltou à sua mesa, olhando de soslaio para as flores, os olhos carregados de ciúme contido. Laura respirou fundo, percebendo que a atenção dele não era apenas profissional. O tilintar do teclado e o som distante de impressoras formavam uma sinfonia de tensão silenciosa. Um colega trouxe relatórios adicionais e ela aceitou com precisão, sem demonstrar nervosismo. Eduardo se levantou, caminhando pelo escritório, olhos constantemente voltados para a mesa de Laura. Ela sentiu o calor do ciúme dele irradiando pelo ar, mas manteve a compostura. Luiz fez um comentário baixo, quase inaudível, mas Laura percebeu e ignorou. O sol começou a entrar em ângulos diferentes, iluminando o escritório de vidro e mármore de maneira dramática. Laura olhou discretamente para as flores, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Eduardo parou perto da porta da sala de reuniões, observando cada gesto dela. Ela digitou rapidamente, os dedos percorrendo o teclado com precisão quase cirúrgica. Os sussurros de colegas próximos chegaram aos ouvidos dela, mas permaneceu concentrada. Luiz manteve o olhar atento, quase como um narrador silencioso da tensão no ar. Laura ajustou sua cadeira, respirando fundo, consciente de cada movimento observado. O telefone tocou novamente e ela atendeu com firmeza, mantendo a serenidade. Eduardo passou mais uma vez, o olhar fixo na mesa, um leve franzir de sobrancelhas denunciando ciúme. Laura sentiu o coração disparar, mas manteve a calma, cada respiração controlada. As flores sobre a mesa pareciam testemunhas silenciosas da mudança iminente. Luiz se afastou discretamente, murmurando algo sobre intriga e tensão. O dia avançava lentamente, cada hora carregando uma mistura de expectativa e ansiedade. Laura entregou documentos, revisou relatórios, ajustou agendas, mantendo a perfeição silenciosa. Eduardo voltou à mesa, olhando para as flores com intensidade contida. Ela respirou fundo, sentindo que algo estava começando, algo que mudaria a rotina invisível de antes. O som do ar-condicionado e do teclado preenchia o escritório, mas a tensão silenciosa era quase palpável. Luiz sussurrou algo sobre o comportamento de Eduardo, olhos brilhando de diversão. Laura se concentrou nos relatórios, cada número e palavra exigindo precisão e foco absoluto. O sol começou a se pôr, lançando sombras longas sobre o piso de mármore. Eduardo levantou-se caminhando pelo corredor, olhos discretamente fixos na mesa dela.
Laura respirou fundo, sentindo a mudança silenciosa, mas intensa, no ambiente. O tilintar das xícaras da sala de descanso interrompia ocasionalmente seu foco. Ela organizou os documentos finais, preparando-se para encerrar a tarde. Eduardo passou novamente, olhando rapidamente para as flores, antes de seguir para a saída. Laura tocou as pétalas, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação silenciosa. Luiz se afastou, murmurando comentários baixos, olhos brilhando de diversão e curiosidade. O dia chegava ao fim, e a sensação de invisibilidade que sempre carregara começava a se dissipar. Laura respirou fundo, sentindo que algo importante havia sido iniciado, algo que mudaria tudo. A manhã começou cinzenta, mas a tensão no ar do escritório era muito mais pesada que as nuvens. Laura movia-se com precisão, cada gesto impecável, uma fortaleza de calma em meio a olhares curiosos. Mas a chegada dele, Eduardo, mudou tudo. Seu olhar severo parecia cortar o ar, e a atenção dele, antes difusa, agora estava fixa nela. E nas flores, sobre a sua mesa. Quem as teria enviado? A pergunta pairava, não dita. Cada vez que ele passava, o coração de Laura acelerava, sentindo o calor do ciúme dele. Do outro lado, Luiz, com seu sorriso malicioso, observava o drama se desenrolar, como um espectador privilegiado. Ela continuava seu trabalho, perfeita e silenciosa, mas sabia que sua invisibilidade havia acabado. Aquelas flores não eram apenas flores, eram o início de algo novo, perigoso e excitante. O dia terminava, mas a história deles estava apenas começando. Quer saber o que acontece a seguir? Deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhum capítulo. A manhã começou silenciosa, com raios de sol filtrando-se pelas janelas do escritório de vidro. Laura entrou, passos leves, quase absorvendo o som do próprio movimento. Ela ajustou os documentos sobre a mesa, organizando cada pilha com precisão. O perfume das flores ainda estava presente, misturando-se ao aroma do café fresco. Eduardo entrou, trajando terno escuro impecável, postura rígida, expressão séria. Laura respirou fundo, mantendo a calma, os olhos fixos nos relatórios à sua frente. Luiz apareceu próximo à porta, sorriso malicioso nos lábios, observando cada gesto silencioso. Colegas passavam, alguns curiosos, outros alheios à tensão crescente. O som do teclado e da impressora formava uma sinfonia discreta no ambiente. Laura digitava rapidamente, cada letra marcada por concentração e precisão. Eduardo passou pelo corredor, franzindo levemente a testa ao perceber as flores sobre a mesa. Laura sentiu o coração acelerar, mantendo expressão neutra, postura impecável. Luiz cochichou algo baixo, olhos brilhando de diversão e curiosidade. Ela respirou fundo, ajustando os papéis sobre a mesa concentrada. O sol entrava em ângulos diferentes, iluminando dramaticamente o escritório de vidro e mármore. Laura revisou relatórios urgentes, conferindo cada número com atenção quase obsessiva. Eduardo se aproximou da mesa dela, observando discretamente cada gesto. Laura sentiu o calor do ciúme no ar, mas manteve compostura e foco. Um colega trouxe mais documentos, e ela aceitou com cuidado, ajustando cada folha. O telefone tocou, e ela atendeu com voz firme, mantendo a serenidade. Eduardo voltou à sua mesa, olhos discretamente fixos nas flores, ciúme contido perceptível. Laura respirou fundo, sentindo que o ambiente estava carregado de tensão silenciosa. Luiz observava cada detalhe, como um narrador invisível da situação. A luz do sol se intensificava, criando reflexos dramáticos nas superfícies de vidro. Laura ajustou a cadeira, concentrando-se nos relatórios, cada número exigindo perfeição absoluta. Eduardo levantou-se, caminhando pelo escritório, olhos discretamente voltados para ela. Ela sentiu o coração disparar, cada movimento dele carregado de significado e tensão.
O tilintar do teclado e os passos dos colegas misturavam-se à expectativa silenciosa. Laura entregou documentos, revisou relatórios, organizou agendas, mantendo precisão impecável. Eduardo parou na porta da sala de reuniões, observando atentamente cada gesto dela. Laura respirou fundo, percebendo que finalmente havia chamado sua atenção. Luiz fez um comentário baixo, quase inaudível, sobre a tensão crescente, mas Laura ignorou. O sol começou a se pôr, sombras longas se formando sobre o piso de mármore e nas paredes de vidro. Eduardo levantou-se novamente, caminhando pelo corredor, olhares fixos nela. Laura sentiu o calor do ciúme e da curiosidade silenciosa, respirando fundo para manter postura impecável. Os colegas continuavam suas tarefas, distraídos, alheios à tensão no ar. Luiz observava sorrindo maliciosamente, atento a cada detalhe e reação. Laura ajustou documentos finais, respirando fundo, percebendo a mudança silenciosa no ambiente. Eduardo passou pela última vez, olhando para as flores com intensidade contida antes de se afastar. Laura tocou as pétalas, sentindo ansiedade e expectativa silenciosa. O relógio marcava o final da tarde, e a atmosfera carregava uma tensão quase palpável. Laura respirou fundo, percebendo que sua rotina invisível estava mudando de forma irreversível. As flores pareciam simbolizar algo maior, uma transformação silenciosa e intensa. Eduardo se afastou, passos firmes, mas olhares discretos voltados para ela. Luiz murmurou algo baixo sobre ciúme e intriga, olhos brilhando de diversão. Laura permaneceu sentada, tocando as flores, sentindo que algo importante havia começado. O som de teclados e impressoras continuava, mas a tensão silenciosa dominava o ambiente. Ela digitava relatórios, ajustava planilhas, mantendo precisão e foco absoluto. Eduardo voltou à sua mesa, observando discretamente Laura e as flores. Laura percebeu que sua invisibilidade estava desaparecendo lentamente, a tensão inesperada mudando tudo. O ambiente carregava expectativa silenciosa, cada gesto interpretado e cada olhar observado. Luiz continuava atento, quase como um narrador invisível da tensão crescente. Laura respirou fundo, ajustando documentos e mantendo postura impecável. O sol desaparecia gradualmente, sombras se alongando sobre o piso e paredes de vidro. Eduardo levantou-se, caminhando pelo corredor, cada olhar carregado de significado silencioso. Laura sentiu o coração disparar, misto de ansiedade e fascínio silencioso. Os colegas passavam distraídos, mas a tensão no ar era palpável, impossível de ignorar. Luiz continuava observando, sorriso malicioso e olhos atentos a cada gesto. Laura organizou documentos finais, respirando fundo, consciente da mudança silenciosa. Eduardo passou novamente, olhares rápidos e intensos, direcionados para as flores. Ela sentiu mistura de medo e excitação silenciosa, mantendo postura impecável e foco absoluto. O dia chegava ao fim. A rotina invisível transformando-se em atenção inesperada e intensa. Laura respirou fundo, tocando as flores e percebendo que nada seria como antes. A noite se aproximava e a cidade começava a se iluminar lentamente, refletindo no vidro do escritório. Laura organizou a mesa, respirando fundo, sentindo a mudança silenciosa e intensa que havia iniciado. Eduardo deixou o escritório, mas olhares discretos ainda voltados para ela. Luiz se afastou, murmurando comentários, olhos brilhando de curiosidade e diversão. Laura permaneceu sentada, tocando as flores, percebendo que algo significativo havia começado. A manhã começou silenciosa. O sol entrava pelas cortinas do escritório enquanto Laura se sentava, organizando seus documentos com uma precisão quase obsessiva. O cheiro de café se misturava ao aroma das flores na sua mesa. De repente, Eduardo entrou, sério e impecável.
seus passos firmes ecoando pelo corredor. Laura respirou fundo, tentando manter a calma. Logo depois, Luiz apareceu com um sorriso malicioso, observando cada movimento. Enquanto os colegas passavam, a tensão crescia no ambiente. Laura digitava rápido, concentrada, mas sentiu o coração acelerar quando Eduardo franziu a testa ao notar as flores. Ele se aproximou e o ciúme era quase palpável no ar. Cada telefonema, cada relatório, tudo era feito sob o olhar atento dele. O sol se punha e a atmosfera carregava uma expectativa intensa. Laura percebeu que sua rotina invisível estava prestes a mudar para sempre. As flores simbolizavam algo maior, uma transformação silenciosa que acabara de começar. O dia amanheceu nublado e o reflexo cinzento do céu cobria as janelas do prédio de vidro. Laura chegou mais cedo que o habitual, tentando evitar olhares e comentários. As flores ainda estavam lá, discretas, mas agora guardadas em um vaso pequeno ao canto da mesa. Ela ajeitou os papéis, abriu o computador e respirou fundo antes de começar o trabalho. O silêncio da manhã parecia mais pesado que o normal, como se o ambiente esperasse algo. Eduardo entrou pouco depois, passos firmes, semblante tenso, olhar frio. Os colegas se ajeitaram, cada um voltando ao próprio disfarce de produtividade. Laura manteve o olhar na tela, mas sentia o peso do olhar dele sobre si. Luiz chegou minutos depois, com o mesmo sorriso curioso e provocador. Ele comentou em voz baixa sobre o cheiro de ciúme no ar. Laura ignorou, mas as palavras ficaram martelando em sua mente. Eduardo atravessou o corredor, cumprimentando apenas quem considerava indispensável. Ao passar pela mesa dela, seus olhos pousaram rapidamente sobre o vaso de flores. Por um instante, pareceu perder o controle da expressão contida. Laura fingiu não perceber, continuando a digitar relatórios e revisar planilhas. O som das teclas misturava-se ao som distante da chuva fina lá fora. Eduardo entrou em sua sala e fechou a porta com força contida. Luiz observou a cena, olhos brilhando de malícia e satisfação. Laura tentou se concentrar, mas a tensão era quase palpável. A cada barulho de porta ou passos no corredor, o coração dela disparava. O relógio marcava 9h30 e o escritório fervilhava de murmúrios. Comentários discretos sobre as flores circulavam entre as mesas. Laura manteve postura firme, embora cada cochicho a atingisse como uma agulha. Eduardo saiu de sua sala, expressão ainda mais rígida, como se algo o incomodasse profundamente. Ele se aproximou da mesa dela, parando a poucos passos de distância. "Preciso desses relatórios até o meio-dia", disse, com voz fria e autoritária. Laura assentiu, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Eduardo virou-se e voltou para sua sala sem esperar resposta. Luiz, que assistia de longe, levantou as sobrancelhas e balançou a cabeça em diversão. Laura trabalhou sem parar, digitando, revisando, cruzando dados, concentrada. O tempo parecia correr mais rápido, empurrado pela ansiedade e pela presença dele. Às 11h40, ela entregou os relatórios prontos. Eduardo pegou as folhas sem olhar para ela, mas a ponta dos dedos roçou os dela brevemente. O toque breve foi suficiente para fazê-la perder o fôlego por um instante. Os olhos dele desviaram rapidamente, como se quisesse apagar o gesto. Ela voltou à mesa, sentindo o coração acelerar e as mãos trêmulas. Luiz percebeu de longe e sorriu, como se tivesse testemunhado um segredo. A chuva intensificava-se, batendo nas janelas em ritmo constante. O clima do escritório refletia o tempo lá fora, pesado, úmido, sufocante. Laura aproveitou o horário de almoço para ficar sozinha na copa, tentando respirar. Enquanto mexia o café, olhou pela janela e viu o carro de Eduardo ainda no estacionamento. Ele não havia saído para almoçar. Algo dentro dela se revirou. Curiosidade, medo, talvez esperança. De repente, o som da porta da copa se abriu. Eduardo entrou, terno, levemente desalinhado, olhar distante.
Ela se assustou, endireitou a postura e baixou os olhos. "Está tudo bem, senhor?" perguntou a voz baixa, respeitosa. Ele hesitou antes de responder, o olhar firme e enigmático. "Tudo. Continue o que estava fazendo." Laura assentiu, mas as mãos tremiam. O silêncio entre os dois era denso, quase elétrico. Ela sentiu o perfume dele preencher o ar, misturado ao aroma do café. Eduardo observou as flores secando no vaso sobre a bancada. "Quem mandou aquilo?" perguntou de repente, sem olhar diretamente para ela. Laura se virou lentamente, surpresa pela pergunta. "Eu não sei. Não veio com nome." Eduardo manteve o olhar fixo na janela, maxilar tenso. "Entendo." Foi tudo o que disse antes de sair da sala em silêncio. Laura ficou parada por alguns segundos, sem saber se respirava ou tremia. Luiz apareceu logo depois, entrando apressado e curioso. "Ele veio falar com você aqui?" perguntou, olhos arregalados. Ela apenas sorriu de leve, sem responder. O restante do dia passou em silêncio tenso, o tipo de silêncio que carrega palavras não ditas. Eduardo manteve-se fechado em sua sala, trabalhando sozinho, sem chamar ninguém. Laura tentou manter o foco, mas os pensamentos se perdiam em cada gesto e memória recente. Quando o relógio marcou 6:30, a maioria dos funcionários já havia ido embora. Ela permaneceu mais um pouco, ajustando detalhes dos relatórios. Do outro lado do vidro, viu Eduardo ainda lá, debruçado sobre a mesa, o rosto cansado. Por impulso, preparou uma xícara de café e levou até ele. Bateu levemente à porta e esperou. Ele levantou o olhar, surpreso, ao vê-la ali. "Eu trouxe café, senhor. Está tarde, achei que..." "Obrigado", interrompeu, a voz mais branda. Ela colocou a xícara sobre a mesa e virou-se para sair. "Aura", disse ele, fazendo-a parar. Ela olhou para trás, os olhos encontrando os dele por um segundo que pareceu longo demais. "Não se preocupe com comentários", disse ele, com um tom que mesclava autoridade e algo mais. Laura assentiu, coração acelerado, e saiu da sala em silêncio. O som da porta se fechando atrás dela ecoou como o início de algo novo. No corredor, Luiz observava de longe, percebendo que algo estava prestes a mudar. A noite caiu, e a cidade lá fora refletia luzes sobre o vidro, como se assistisse em silêncio àquela história que nascia. O dia seguinte amanheceu, com o sol forte refletindo nas janelas do prédio. O calor era quase sufocante, e o ar-condicionado do escritório parecia lutar, não só contra o clima, mas também contra o humor das pessoas. Laura chegou pontualmente, com o cabelo preso num coque elegante e o semblante sereno. Por fora, ela tentava manter a calma, mas seu coração ainda carregava o eco do encontro tenso da noite anterior. Eduardo já estava lá, mergulhado em uma pilha de contratos, como se o sono não fizesse mais parte da sua rotina. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo diferente neles. Um olhar mais contido, menos distante, quase observador. Ao vê-la entrar, ele desviou o olhar rapidamente, fingindo uma concentração absoluta nos papéis. Laura sentiu o rosto esquentar, mas caminhou com firmeza até sua mesa, mantendo a postura profissional que sempre a caracterizou. Luiz apareceu poucos minutos depois, trazendo consigo aquela energia curiosa de sempre. "O clima está estranho hoje, não está?" ele sussurrou, com um sorriso travesso estampado no rosto. Laura apenas balançou a cabeça em negação, sem dar espaço para conversas que só a deixariam mais nervosa. Mas era tarde demais. Os cochichos no escritório já começavam a se espalhar, como uma onda silenciosa que todos sentiam, mas ninguém admitia. As flores ainda estavam lá, na mesa dela, mas agora eram outras. O buquê extravagante da véspera havia sido trocado por um novo arranjo, mais simples, mas igualmente bonito. Um pequeno bilhete discreto o acompanhava. Com as mãos trêmulas, Laura o abriu. Seu sorriso ilumina até dias cinzentos.
Ela congelou ao ler. Sentiu um misto de alegria e medo, uma vertigem que a fez olhar ao redor, procurando alguma pista, algum olhar cúmplice. Mas ninguém parecia notar. Nesse exato momento, Eduardo saiu de sua sala. Seus olhos, como ímãs, foram direto para o novo buquê. Por um instante, o tempo pareceu parar. O olhar dele endureceu e o ar ficou denso, carregado de uma eletricidade palpável. Ele se aproximou devagar, o som dos seus passos quebrando o silêncio tenso do escritório. Mais flores? Ele perguntou com a voz baixa, controlada, mas que não escondia a ponta de irritação. Laura hesitou antes de responder, buscando as palavras certas. Sim, chegaram há pouco. Eduardo olhou para o bilhete sem tocá-lo, como se o pequeno pedaço de papel fosse perigoso. Um músculo em seu maxilar se contraiu de forma quase imperceptível. Tem bom gosto, quem quer que seja, disse, forçando um sorriso breve e frio que não alcançou seus olhos. Laura apenas assentiu, sem coragem de dizer mais nada. Luiz, que observava tudo de sua mesa, quase vibrava de curiosidade. Assim que Eduardo se fechou novamente em sua sala, ele se inclinou sobre a mesa dela, com os olhos brilhando. Uau! Parece que alguém tem um admirador secreto de verdade e está deixando o chefe louco. Laura suspirou exausta. Não é nada, Luiz. Por favor, deixa isso para lá. Claro, claro, ele respondeu rindo. Mas duvido que o chefe vá deixar. E Laura sabia que ele estava certo. Eduardo passou o resto do dia calado, encerrado entre reuniões e relatórios. Mas a cada vez que ele passava pelo corredor, seus olhos inevitavelmente buscavam os dela. Era um gesto involuntário, um lapso em sua máscara de autocontrole, mas impossível de esconder. No final da tarde, um e-mail curto piscou na tela do computador de Laura. O remetente era Eduardo. O assunto, reunião. O corpo do e-mail dizia apenas: reunião às 18h, traga os relatórios de desempenho trimestral. Ela respirou fundo. Era raro ele marcar algo tão tarde, fora do horário de expediente. Um calafrio percorreu sua espinha. O que ele queria? Às 6 em ponto, ela bateu na porta de vidro e entrou. Eduardo estava de pé, de costas para ela, olhando a cidade pelas imensas janelas de vidro com as mãos nos bolsos. A silhueta dele contra as luzes do anoitecer era imponente. Sente-se, Laura, disse ele sem se virar. A voz dele ecoou na sala silenciosa. Ela obedeceu, deixando a pasta com os relatórios sobre a mesa de mogno. Aqui estão os documentos que o senhor pediu. Ele virou-se lentamente e seus olhos encontraram os dela por um momento que pareceu mais longo do que deveria. Havia uma intensidade ali que a desarmou. Sabe o que mais me irrita nisso tudo? Ele perguntou, com a voz baixa e firme, aproximando-se dela. Laura engoliu em seco. O que, senhor? Ele parou do outro lado da mesa. Não saber quem está tentando chamar sua atenção. A sinceridade daquela frase a pegou de surpresa. Ela esperava uma repreensão, uma acusação, mas não aquilo. Eu realmente não sei, disse ela, quase num sussurro. Eduardo caminhou até a mesa, apoiando as mãos sobre ela e se inclinando um pouco para a frente. Seus olhos a perscrutavam. Você é inteligente, Laura. Deve ter uma ideia. Não, senhor. E, sinceramente, não acho que isso importe. O silêncio preencheu o espaço, denso e pesado. Eduardo a observava com uma mistura de raiva, confusão e algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. Não importa, ele repetiu incrédulo. Está sendo o centro dos comentários de todo o escritório. Isso afeta o ambiente de trabalho. Foi então que a paciência de Laura se esgotou. Ela ergueu o olhar, firme, pela primeira vez naquele dia. Eu não pedi flores, nem comentários. Eu só quero trabalhar em paz. A firmeza dela o surpreendeu. Ele recuou um passo,
como se tivesse sido atingido. Por um instante, o olhar dele suavizou, a dureza se dissipou. Entendo, ele murmurou, desviando o olhar para a janela. Pode ir. Laura levantou-se, pegou seus papéis e caminhou até a porta. Sentia os olhos dele em suas costas. Antes que ela pudesse girar a maçaneta, ele falou de novo, a voz mais baixa, quase num tom humano demais para aquele homem rígido e controlado. Laura, ela parou. Quem quer que esteja por trás disso, não permita que te use. Ela apenas assentiu, mas sentiu o coração estremecer com o aviso. Quando saiu, Luiz estava no corredor, pronto para um interrogatório. Ela passou direto, ignorando-o completamente, e foi até o elevador. As portas se fecharam lentamente, refletindo seu próprio rosto no metal frio. Naquele reflexo, ela viu algo novo em seus olhos. Não era medo, era força. Lá fora, o céu começava a escurecer, e o prédio refletia as luzes douradas da cidade que despertava para a noite. Eduardo ficou sozinho em sua sala, olhando através do vidro para a mesa dela. O buquê, mesmo à distância, parecia zombar dele. Aquela simples visão o deixava inquieto, uma sensação estranha que ele não conseguia nomear. Ele pegou o celular, hesitou, os dedos pairando sobre a tela. Queria mandar uma mensagem, mas não sabia o que dizer. No final, guardou o aparelho e apenas olhou para o horizonte, murmurando algo para si mesmo, para o silêncio da sala vazia. Que diabos está acontecendo comigo? A noite se estendeu, silenciosa para ele, mas não para Laura. Ela caminhava pelas ruas iluminadas, tentando entender o turbilhão de sentimentos que crescia dentro dela. Cada passo parecia ecoar entre o som dos carros e o vento morno da noite. E então, sem perceber, ela sorriu. Um sorriso leve, quase imperceptível, mas real. Um sorriso de quem estava descobrindo uma força que não sabia que tinha. E enquanto as luzes da cidade dançavam ao seu redor, ela se perguntava o que o dia seguinte traria. Uma coisa era certa: o jogo estava apenas começando. Obrigado por acompanhar essa história com a gente. Se você está gostando e quer saber o que vai acontecer com a Laura e o Eduardo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo capítulo. Deixe seu like e comente aqui embaixo quem você acha que é o admirador secreto. Até a próxima. Na manhã seguinte, o escritório parecia diferente. O silêncio, que normalmente era sinônimo de concentração, agora soava como expectativa. Laura chegou com passos hesitantes, sentindo os olhares disfarçados a seguirem. As flores do dia anterior haviam desaparecido. A mesa dela estava limpa, como se alguém tivesse removido qualquer vestígio daquilo. Por um instante, o vazio do espaço lhe causou uma estranha melancolia. Luiz se aproximou devagar, com aquele sorriso curioso. Sumiram as flores, hein? Disse, arqueando as sobrancelhas. Laura apenas respondeu, pois é, e sentou-se. Mas por dentro, algo lhe dizia que Eduardo estava por trás daquilo. Ela olhou através do vidro que separava as salas e o viu concentrado, mas havia tensão em seus movimentos. As mãos dele batiam de leve na mesa e o olhar parecia distante. O controle que sempre o caracterizava parecia se desfazer, pouco a pouco. Horas se passaram. Um e-mail interno chegou na caixa dela. Reunião de alinhamento às 15 horas. Obrigatório. Laura suspirou. Quando entrou na sala, já estavam lá os líderes de setor e alguns supervisores. Eduardo falava de metas e números, mas o tom dele soava impaciente. Os olhares dele, de tempos em tempos, cruzavam com os de Laura, quase como se buscasse algo além dos relatórios. Luiz, sentado mais ao fundo, trocava olhares maliciosos com outros colegas, percebendo o clima estranho. A reunião terminou sem grandes novidades, mas a atmosfera estava carregada. Quando todos saíram, Eduardo pediu que Laura permanecesse. O coração dela acelerou.
Ele esperou a porta fechar e então falou sem rodeios. Fui eu quem mandei retirar as flores. Laura ficou imóvel, o olhar preso nele. Eu imaginei. Imaginei que sim, respondeu ele cruzando os braços. Não gostei da distração que aquilo causava. Ela manteve a calma, mas a voz saiu firme. Não foram as flores que distraíram o escritório, senhor. Foram as pessoas. Eduardo respirou fundo, andando de um lado para o outro. Você não entende. Há coisas que não posso permitir que pareçam acontecer aqui. Como o quê? Ela perguntou, dando um passo à frente. Como alguém ser notada? A pergunta o atingiu como um golpe. Ele desviou o olhar, os olhos fixos na janela. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim, ela respondeu, agora com voz suave. Eu sei o que é trabalhar duro e ser invisível. Eduardo a olhou novamente e algo em sua expressão se desfez. O orgulho, o controle, talvez até a máscara. Laura começou, mas hesitou. Eu não queria que fosse assim. Ela baixou o olhar. Nem eu. O silêncio entre eles pesava, denso e cheio de palavras não ditas. Luiz, do corredor, espiava discretamente pela fresta da porta. Viu os dois ali, próximos demais, e seus olhos se arregalaram. Já imaginava a história que iria contar depois. Mas Eduardo, percebendo o movimento, encerrou bruscamente a conversa. Pode voltar para sua mesa, disse, com frieza repentina. Laura obedeceu, tentando disfarçar a confusão que a dominava. No corredor, Luiz já cochichava algo para uma colega. Ele mandou tirar as flores. Aposto que foi por ciúmes. A frase se espalhou como fogo. Em poucas horas, todos pareciam comentar, disfarçadamente, o clima entre chefe e funcionária. Laura fingia não ouvir, mas cada sussurro era como uma pequena ferida. Eduardo, por sua vez, ouvia de sua sala os ecos das risadas abafadas e comentários distantes. O orgulho dele queimava. Saiu da sala de repente, atravessou o corredor e, com um olhar glacial, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Espero que estejam trabalhando, ou preferem discutir minha vida pessoal. O silêncio foi instantâneo. Luiz engoliu em seco, voltando para o computador. Laura ficou paralisada, sem saber para onde olhar. Eduardo entrou novamente em sua sala e bateu a porta com força. A tarde passou em lentidão. A chuva começou a cair do lado de fora e o som das gotas misturava-se ao zumbido dos computadores. Laura sentiu uma tristeza estranha, não pelo que aconteceu, mas por entender que o que nascia entre eles era impossível. Quando o relógio marcou 6, ela começou a guardar suas coisas. Um barulho de passos firmes se aproximou. Eduardo parou ao lado da mesa dela. Me desculpe pela forma como falei, disse num tom contido. Laura o olhou surpresa. Não precisa se desculpar, senhor. Preciso sim, ele insistiu. Eu não sou bom em lidar com certas coisas. Nem eu, ela respondeu com um meio sorriso. Por um instante, os dois ficaram apenas se olhando. Havia algo terno e perigoso naquele silêncio. Eduardo desviou o olhar e respirou fundo. Posso te oferecer uma carona? Está chovendo muito? Ela hesitou, mas aceitou. Tudo bem. Saíram juntos, os olhos curiosos do escritório acompanhando cada passo. No elevador, o som da chuva era distante. Eduardo olhava para o painel sem dizer nada. Laura mantinha as mãos entrelaçadas e o coração disparado. Quando as portas se abriram na garagem, o vento frio entrou, trazendo o cheiro da tempestade. Entraram no carro em silêncio. O som da chuva no vidro criava uma trilha suave. Eu não devia ter me envolvido tanto, ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Laura virou o rosto para ele. Envolvido? Ele sorriu de leve, sem responder. O carro partiu, e o reflexo das luzes da cidade se misturava ao som da chuva. Laura olhou pela janela, tentando entender onde tudo aquilo iria parar.
A chuva continuava forte quando o carro de Eduardo parou diante do prédio de Laura. As luzes da cidade refletiam nas gotas que escorriam pelo vidro. O som do motor diminuía junto com o ritmo do coração dela. "Obrigada pela carona", disse com um sorriso contido. "Eu que agradeço", respondeu ele, olhando-a de forma que ela não ousava sustentar por muito tempo. Por alguns segundos, o silêncio tomou o espaço. Era um silêncio cheio de palavras não ditas, cheio de medo e desejo. "Laura", começou ele, mas interrompeu a si mesmo. "Boa noite." Ela abriu a porta e saiu, o vento frio tocando o rosto. Antes que fechasse, ouviu a voz dele novamente. "Não deixe que tirem o brilho que é só seu." Ela virou o rosto, surpresa. Ele sorriu, pela primeira vez de verdade, e então partiu. Nos dias seguintes, o clima no escritório oscilava entre normalidade e tensão. Eduardo voltara ao seu papel de chefe impecável, distante, controlado. Mas algo nos olhares, nos gestos, denunciava a mudança. Laura também tentava agir normalmente, mas sua mente revivia cada detalhe daquela noite. O modo como ele a olhou, o tom de voz, as palavras ditas. Luiz, claro, não deixava nada passar. "Então, nada de novas flores?" provocou com um sorriso travesso. "Não", respondeu ela rindo de leve. "Acho que o jardim secou, mas por dentro ela sabia que havia algo diferente florescendo. E não era em um vaso. Uma semana depois, um evento importante da empresa reuniu todos em um salão luxuoso. Homens de terno, mulheres elegantes, taças de cristal e música ambiente. Laura, de vestido preto simples e olhar sereno, parecia deslocada entre tantos rostos conhecidos e ambiciosos. Eduardo estava no centro, cercado por empresários e flashes. Ela o observava de longe, tentando manter o equilíbrio, mas em meio à multidão, os olhares deles se encontraram. Um instante bastou para que o mundo ao redor perdesse som e cor. Ele se aproximou devagar, ignorando cumprimentos. "Você está linda", disse num tom baixo, quase um segredo. "Obrigada, senhor", respondeu ela, tentando manter a formalidade. "Eduardo", corrigiu ele, com um sorriso suave. Ela sentiu o coração bater mais rápido. Por um momento, esqueceu que estavam cercados por pessoas. "Preciso te mostrar uma coisa", disse ele, oferecendo a mão. Ela hesitou, mas aceitou. Caminharam até um jardim lateral, iluminado apenas por pequenas luzes douradas. A chuva havia parado, mas o chão ainda refletia o brilho da noite. Eduardo respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho. "Sabe, quando aquelas flores chegaram, algo em mim que eu não sabia que existia despertou." "Ciúme?" perguntou ela com um leve sorriso. "Não, medo", respondeu ele sério. "Medo de perceber que eu já me importava demais." Laura desviou o olhar, emocionada. "Eu nunca quis que fosse assim", murmurou. "Só queria ser vista." "E eu", ele completou. "Só percebi o quanto te via quando pensei que alguém mais também te via." As palavras ficaram suspensas no ar, suaves e pesadas ao mesmo tempo. O som distante da festa parecia pertencer a outro mundo. "Então é isso?" perguntou ela. "O chefe e a funcionária em um jardim, tentando entender o que sentem?" Ele sorriu, aproximando-se um passo. "Não o chefe e a funcionária. Apenas um homem e uma mulher que demoraram demais para admitir o óbvio." Ela riu baixinho, com lágrimas nos olhos. "E o que acontece agora?" "Agora, deixo você decidir." Laura o olhou nos olhos, o coração acelerado. Por um instante, viu o reflexo da mulher que fora invisível se transformar em alguém inteira. "Então", murmurou ela, "talvez seja a hora de eu parar de fugir." Eduardo tocou de leve a mão dela, num gesto tímido, quase reverente. O toque bastou para silenciar o mundo. Não havia promessas, apenas presença.
Do outro lado do jardim, Luiz observava de longe com um sorriso cúmplice. Finalmente, hein? Murmurou, rindo para si mesmo. Voltou para dentro do salão, deixando-os sozinhos sob as luzes suaves. Laura respirou fundo. O vento bagunçava o cabelo e o perfume das flores noturnas enchia o ar. Ela olhou para Eduardo e percebeu que o medo havia desaparecido. O que restava agora era algo novo, calmo, intenso, verdadeiro. Eduardo, com o olhar sereno, apenas disse: "Desde o primeiro dia, eu notei você. Só não tive coragem de admitir." Ela sorriu. Tarde demais para continuar fingindo. E então se abraçaram sem pressa, como quem encontra o que esperou por muito tempo. Naquela noite, as luzes da cidade pareciam mais suaves. No escritório, as conversas, as dúvidas e os julgamentos continuariam. Mas, pela primeira vez, Laura não se importava. Ela sabia quem era, sabia o que merecia, e finalmente era vista. À distância, o som dos sinos da igreja marcava a meia-noite. Um novo começo, silencioso e intenso, nascia ali, entre flores, coragem e olhares sinceros. E para quem ouve essa história, uma lembrança permanece. Às vezes, o amor aparece no momento em que você finalmente decide não ser mais invisível. E talvez, nesse instante, alguém perceba o quanto você sempre brilhou.